Depois de 51 dias de fuga, foram capturados os dois fugitivos do Presídio de Segurança Máxima em Mossoró. Davidson Cabral e Rogério Nascimento foram capturados ainda há pouco, agora no começo da tarde. E eu estou aqui com o Bosco e com o Genésio. O Genésio está com informações quentíssimas para a gente sobre o que está acontecendo. A gente estava gravando aqui o Segunda Chamada e esperando você para contar o que se apurou. Bem, o que se tem praticamente foi em tempo real, né? Foi em tempo real, a prisão foi em torno de 13 horas, lá numa ponte próxima à cidade de Marabá, uma cidade importante do Pará, que fica exatamente ali no sudeste do Pará, né? E as informações de que a Polícia Federal divulgou até uma nota informando da prisão. Foi uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, chamada PRF, né? Eles foram presos, eram 3 veículos, viu, Bosco? 3 veículos, interessante, 3 veículos, e cada um deles, Davidson Cabral e Rogério Machado, esse é o nome dos fugitivos, eles estavam há 51 dias foragidos lá da penitenciária máxima, entre aspas, de Mossoró, né? E eles foram localizados lá. A operação, eles monitoraram, segundo as informações, a Polícia Federal os monitorou por celular, né? É a chamada investigação século XXI, né? Foi-se o tempo que eu ouvi Inteligência. inteligência, né? Foi-se o tempo que eu vi bandido passando por acolá. Não existe mais isso, viu? Hoje é os celulares, né? Então eles conseguiram, através do trabalho de inteligência da Polícia Federal, identificar esses celulares. Foram encontrados 8 celulares e era um comboio com 3 veículos. Eu não sei quais foram os veículos, mas eram 3 veículos. E existia foram presos 6 pessoas, né? Além deles 2. Então, ou seja, é nítido, óbvio, que o Comando Vermelho estava dando suporte, né? O interessante é o seguinte, é que a Polícia Federal, há mais ou menos uma semana, Bolso, largou as operações lá, né? Praticamente no mesmo momento em que a Força Nacional também deixou de participar dos eventos lá em Mossoró, não explicou por que estava saindo de lá, e interessante que uma semana depois, na prática, a prisão acontece, né? Quer dizer, elas já saíram de lá Eu acho que eles já tinham já com a informações. informação Todo de onde mundo, estava. tudo indica que a saída deles, a desmobilização da Polícia Federal, uma semana atrás, acho que pouco menos de uma semana atrás, saindo de Mossoró, nem explicando por que estavam saindo de lá, dando a impressão para todos nós, Que né, estava de que abandonando o estavam barco. abandonando o barco, né, que estavam perdidos, que não tinha mais caminho, mas na verdade ela meio que não quis compartilhar, tudo indica, viu, Bosco, as informações com a polícia local. E houve, já tem informações, você sabe, você, Bosco Genésio, se houve é, participação, o tamanho da participação, envolvidos? Não, ainda É, está se construindo essas informações, né? A Polícia Federal ainda não ventilou essas informações. Ela, obviamente, ela não colocou essas informações. Ontem, foi antes de ontem, o Ministério da Justiça divulgou a nota dizendo que não identificava corrupção, né, no que ocorreu lá, na fuga deles. Mas identificou que era necessário que vários dos membros da Polícia Penal que participam da atividade lá, que trabalham na penitenciária de Mossoró, deveriam responder processos administrativos e alguns deles, já foi até nominados, eu não tenho essa relação, deveriam fazer cursos de reciclagem. Mas não a Polícia o Ministério da Justiça fez questão de divulgar uma nota da Corregedoria do Ministério da Justiça dizendo que não identificaram corrupção lá, mas identificaram incompetência. o Bosco, era importante a captura desses fugitivos, porque desmoralizou a questão da segurança máxima no presídio, né? Não só, porque quando você fala desmoralizou, é muito da questão da imagem, né, disso, mas do ponto de vista mesmo da segurança, não é? Você fica revelado que você tem ali uma fragilidade que não deveria acontecer, né?
Esses presídios, acho que o Brasil tem, acho que tem 5 presídios de segurança máxima federal, né? E agora, somando aqui com o de Brasília. Esse de Brasília é de 2018, os outros são mais antigos, né? Mas eles são utilizados com frequência para episódios como esse que nós estamos assistindo agora, né? Prisões, por exemplo, como essa dos irmãos Brazão, que você precisa dar segurança máxima porque tem perigo de queima de arquivo. Então, às vezes, você separa um do outro, bota em presídio distinto. Como aconteceu, como está acontecendo com os Brazões. Então, uma falha dessa revela a fragilidade, então precisa ser feita alguma coisa. Agora, o que eu acho, na minha avaliação, olha, 51 dias de fuga e uma fuga de um presídio de segurança máxima, não acredito eu, já houve episódios anteriores que isso ficou demonstrado, que isso possa ocorrer sem uma rede de cumplicidade. Eu não acredito nisso porque já houve episódios lá atrás em que também tinha esse desenho, não, foi uma falha, quando você vai olhar, o cara teve a fuga facilitada porque não é fácil você escapar disso e principalmente você fica 51 dias em fuga e você aparece no outro estado que é na outra ponta do país. Os caras foram aparecer em Marabá, né? Então, e muita gente ainda pensando que eles estão ali no nordeste do país, no máximo atravessaram uma fronteira para o Ceará, terra do nosso amigo aqui, Genésio, né? Aí até eu estava conversando com o Genésio aqui, se tivesse atravessado para o Ceará, estariam presos, se pedisse o Genésio. E os caras vão aparecer em Marabá, entendeu? Então, claro que isso é uma rede de apoio. Como é que 2 pessoas saem de um presídio no norte do país, vão aparecer, resistem a uma busca intensa de 51 dias e vão aparecer lá do outro lado? Bosco, você está falando, Genésio e Bosco, você sente com bastante medo, porque é o crime organizado, os grupos armados entrando também nos presídios de segurança máxima, é isso? Acho que isso pode ter sido feito por meio de assédio aos carcereiros, infundir temor às famílias dos caras. Não quero aqui culpar os carcereiros, digo assim, há uma série de possibilidades mais difíceis no presídio de segurança máxima, mas sem essas facilidades não sai dali. E ficar 51 dias refratável a uma busca que tem Polícia Federal, Polícia Nacional, quer dizer, a Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Estadual. É verdade, mobilizado. É uma caça. É uma caça que os caras saíram do presídio sem nada. Como é que você... Então é evidente que tem apoio e essa turma do crime organizado, eu não sei qual é a facção deles, parece que é Comando Vermelho, você vê. Né? Mexe os seus pauzinhos. Aí sim você vê como o sistema policial brasileiro, o sistema de segurança pública, é um queijo suíço, porque essas facções têm como movimentar os seus peões para garantir uma fuga desse tipo. Né? Bosco, tudo indica, não existe informações nesse sentido, mas o Comando Vermelho ele é muito forte no Ceará. Então tudo indica que, de fato, eles entraram no Ceará, conseguiram suporte para chegar no Ceará, e ali no chamado extremo leste do Ceará, existe pequenos estaleiros, né? E muito provavelmente, como a Polícia Federal está informando que eles vieram pelo mar, desceram na ilha de Mosqueiro, que fica mais ou menos próximo da ilha de Marajó, né? Que é a maior ilha fluvial do mundo, né? E quem conhece lá a geografia do Pará sabe muito bem que eles, a partir do momento que eles descem pela ilha do Mosqueiro, contornando a parte leste da ilha de Marajó, eles podem entrar e chegar até Marabá, né? Que fica mais já entrando no sudeste do Pará. Então, se eles vieram pelo mar, provavelmente eles vieram pelo mar fazendo todo esse caminho, né? Quem conhece a economia daquela região sabe que é tradicional no Ceará
os chamados armadores da área de pesca. E eles, Bosco, minha querida amiga, eles costumam pescar no Pará, porque existe um peixe que é muito consumido no Rio, chamado vermelho. E aqui, mais para lá, é chamado pargo. O pargo é um peixe muito bem recebido, tanto aqui no Brasil como fora. Então, mas os cearenses são famosos por terem uma indústria pesqueira famosa, né, de camarão e tudo. E eles costumam sair navegando, e eles vão pescar no Pará, né? Eles chegam a pescar no Pará por conta das proximidades da mistura de água do rio com água do mar, que sempre é mais rica, né? E, consequentemente, gera mais peixes. Então, tudo indica, né? Nós não temos a informação, mas para quem conhece um pouquinho da economia e do ciclo econômico daquela região, tudo indica que eles se transportaram para aquela região, talvez até em barcos pesqueiros, né? Olha, que informação preciosa, né? Você vê que está faltando consultoria essa turma da Polícia Federal. É verdade, né? Porque é uma rota de fuga perfeita. Perfeito. Exatamente, Faz muito sentido com o desfecho, quer dizer, onde eles foram achados. Né? Vamos ver se, na verdade, eles fizeram esse percurso do Ceará até o Pará, né? Se não houve um intervalo e tudo, mas para quem conhece a economia daquela região, sabe que isso é absolutamente possível de ser feito. Mas eles foram pescar e acabaram pescados, né? Exatamente, é por aí. E você acha que... Você falou que, além deles 2, foram presos mais 6. Mais 6. No caso, ao todo, foram 6, né? Ah, tá. Então foram Então, mais 4. mais 4. Esses 4... Se eu não estou enganado. Esses 4... Ainda não foram nominados e não não foram sabe presos, o segundo as envolvimento. imagens que foram divulgadas, inclusive até pela Rede Globo, que foi uma das primeiras a divulgar, quando eles chegaram presos no Camburão e foram levados pelas PRFs para a dependência da Polícia Federal lá de Marabá. E eles vão ser ouvidos agora? Eram os dois, só dois, os dois chegando. Então, ninguém nem sabe onde é que os outros 4 foram, 4 ou mais 6, foram recolhidos, né? Mas os que foram para a prisão de Marabá eram só os dois, o Rogério e o Davidson. Os que saíram... Os que saíram, claro, lá do Porque presídio. geralmente nessa hora eles separam, né? Porque eles vão agora ouvir... Separados, cada um deles. Separados, Sem dúvida, porque sem querem dúvida. ver a versão aqui dos pescadores. Tem que ser feita a chamada audiência de custódia, né? Se não estou enganado. É necessário ser feita, né? Agora é importante mostrar o que isso revela também, né? O chamado crime organizado não é à toa, porque eles são organizados mesmo, eles têm uma articulação nacional, também Exatamente. internacional. Esta aqui se deu de uma forma aparentemente precária, quer dizer, com métodos muito rústicos, digamos assim, barco, pescaria e tudo, mas é uma coisa pensada, né? E que tem gente para dar, tem rede de apoio. Mas esse tipo de operação também acontece de formas mais sofisticadas em alguns casos, né? Eles têm aviões para isso, eles têm esquema de hotel, eles têm esquema de moradia, de esconderijo, de quem recebe, tem gente para custear. Então, isso que nós estamos vendo aqui foi uma, digamos assim, uma imagem terrestre de como eles podem agir. Mas eles têm meios muito mais sofisticados para isso. Então você imagina, por exemplo, a cúpula desse crime organizado, como é que ela se movimenta, não é? A segurança pública do Brasil está a léguas de distância dessa organização deles, e uma das razões disso é a não unificação dos sistemas de inteligência ou de uma centralização do serviço de inteligência, porque os serviços de inteligência no Brasil, eles não conversam entre si. O estadual não conversa com o federal, o da Polícia Civil de São Paulo não conversa com a Polícia Civil do Rio, a da PRF não conversa com as polícias estaduais, e aqui em Brasília você não tem uma inteligência, uma política pública capaz de articular isso, justamente porque não tem os elementos de informação. Então o sujeito cruza um estado, é outra inteligência policial que vai cuidar dele. Por isso, quando a federal entra, ela consegue algum êxito, porque ela tem alguma ação nacional, de transitar territorialmente, tem avião, tem helicóptero, tem todos os elementos possíveis. Mas se você depender de uma rota de fuga do sujeito que fugiu em Mossoró e saiu por terra, quando ele atravessa uma fronteira, você começa a perder o cara, porque você não tem sinergia entre os serviços de inteligência. Isso é verdade. Para você ter ideia,
eu conversei esses dias com o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, durante uma coletiva, e ele me informou, isso é público, já saiu nos sites, de que os governadores do Sudeste e Sul estão propondo um processo de unificação na inteligência das polícias daquela região, né? No sentido de fazer o enfrentamento do crime organizado. Eu perguntei para ele, senador, aqui que é a Casa da Federação, o senhor acredita que é necessário uma legislação complementar à Constituição, que isso envolve o Pacto Federativo? Ele disse, não, Genésio, eu acredito que tão somente convênio entre os estados poderia selar essa pactuação das inteligências. Os governadores do Sudeste e do Sul estão propondo reuniões mensais, inicialmente, para tratar desse processo de unificação das inteligências. Isso não faz parte do SUSP, não? Olha, o senador Pacheco está muito defasado nisso aí. Porque os convênios que ele se refere já existem milhares. Nunca funcionaram. Justamente naquele período do final do governo Temer, sob o comando do Raul Jungmann, aquele Ministério da Segurança Pública que se afigurava no primeiro momento como uma ficção, porque fim de um governo inclusive já manco, né? Você conseguir aquilo foi conseguido como? Aquilo foi uma linha direta do Jungmann com o Congresso, justamente fazendo uma articulação com os governadores e adversários dos governadores, né, para conseguir aprovar a estrutura do Ministério a partir de um compromisso dele unificar os sistemas de inteligência, inclusive para você poder ter um básico que o Brasil não tem. O Brasil não tem os dados criminais, não tem uma planilha nacional dos dados criminais. Cada estado manda o que quer. Então, se você é da Bahia e só bota na sua planilha um registro de homicídio, depois que ele está solucionado, né, e o outro estado bota, quando ele acontece, você tem aí um subdimensionamento da questão criminal e você nunca tem dados uniformes. É verdade. Isso você não faz segurança pública. Então, o primeiro desafio do Ministério era esse. E, para fazer isso, você não tem boa vontade deles não, porque as inteligências desconfiam umas das outras. Então o que você teve que fazer? Conseguiu-se o que também parecia uma ficção àquela altura, que foi ainda tirar da base das loterias federais, ali picadinho aqui, que foi uma construção feita dentro do Congresso, 4 bilhões de reais para o Ministério da Segurança Pública, dinheiro este para ser o fator de sedução, de atração dessas inteligências das seguranças estaduais para obter essa unificação. Isso estava sendo conseguido, inclusive foram criados 5 centros de inteligência regionais, né, em acordo com os governadores de cada região. Então, por exemplo, o centro da região Nordeste ficaria, se não me falha a memória, em Pernambuco. Era no Ceará. Fortaleza. Foi montado, inclusive, ainda no governo do Bolsonaro, foi proposto isso. Eu me lembro que eu fui lá, inclusive. Foi. E depois teve um centro. Mas colocaram, mas não foi para frente. Não foi para frente porque acabou o governo. Foi ideia do Moro, aí o Moro saiu e acabou. Não, aquilo foi ideia do Raul. Foi montado com ele. Foi no Raul, é verdade. O Moro desfez isso, porque isso estava atrelado ao SUSP também. Exatamente. Né? Então aquilo tudo parou. Agora você tem que retomar isso. E as pessoas ainda precisam se informar um pouco mais, as pessoas que eu digo, nossas autoridades aí, porque aquilo ficou fragmentado. Então, as pessoas não sabem bem o que era. Confundem SUSP com financiamento, às vezes confundem SUSP com sistemas de inteligência. Não, o SUSP é só a unificação desses fóruns agora financiados. Para financiar as polícias, comprar veículos, armas e tudo mais. Foi uma engenharia Mas não envolve muita inteligência não, viu? Foi uma engenharia feita para você contornar o impedimento da União de participar da segurança pública. Então você tem que articular com os governadores e o fator, os governadores não aguentam, não tem orçamento para a segurança pública, eles não aguentam. Então você entrando com esse dinheiro, você atrai eles para a unidade. É verdade. Até São Paulo estava comemorando chegada de recursos da SUS. Bem, mas voltando aqui para os presos de Mossoró, qual é agora? Eles vão ser ouvidos? Vai ter essa audiência de custódia? Eles vão ser ouvidos? Devem ser
Agora começa a investigação para saber como, né, eles dúvida. saíram de lá. Essa é uma resposta importante para ser dada na questão de segurança. É importantíssima essa resposta, porque certamente vai se chegar a esse esquema que vocês descreveram, dessa articulação do grupo, do Comando Vermelho, enfim. Toda a montagem que eles Toda deram a de suporte. montagem. Porque, na verdade, se você perceber, Bosco, e você, Mara, foram gastos alguns milhares de reais. Né? Não sei se milhão, mas milhares de reais foram gastos para que essa operação chegasse a esse chegou. Agora, a informação que tem, que a Polícia Federal vazou, claro, certamente ela vazou combinado com o Ministério da Justiça, no sentido de que eles voltem para cumprir a prisão lá em Mossoró. Né? Essa é a informação que tem, que eles vão voltar para cumprir. Meio que uma questão de honra, vamos levar eles de volta para lá. Tomara que não seja para voltar. Bem, para a gente encerrar essa conversa agora, eu queria saber de vocês o seguinte: esses caras fugiram do presídio de segurança máxima. Onde eles vão ser presos agora? Eles vão ser presos de volta em Mossoró? É a informação que eles vão voltar para Mossoró? A informação que o Ministério da Justiça determinou que a Polícia Federal permitisse chegar aos jornalistas, as primeiras informações, é no sentido de que eles voltem a cumprir a prisão na penitenciária. Volta ao lugar do crime, é isso? É o lugar do crime, né? Eu acho que eles vão voltar, talvez voltem para Mossoró, mas não em definitivo, porque eu acho que agora é importante separá-los do ambiente onde eles mostraram que tem poder de exatamente. Nos causa estranheza. Essas remoções no sistema penitenciário brasileiro são muito complicadas. Elas não conseguem ser ágeis, porque você tem que verificar onde você vai pôr o cara, para ver se lá onde ele vai, já não tem uma outra rede que ele possa aproveitar, se ele tem desafeto, se ele pode ser queima de arquivo. Então tem uma série de verificações que são feitas antes de você decidir para onde vai. Então eu acho que se eles voltarem para Mossoró, é para uma segunda redistribuição. Né? Não será uma coisa não deve ficar lá. Bem, vamos ver, né? Vamos ver. Bem, você que ficou aqui com a gente, fica ligado, não esquece de dar o like, compartilhar com os amigos e fica ligado porque a gente pode voltar a qualquer momento para trazer informações sobre essa prisão dos fugitivos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró. Até a próxima.